Hoje vamos explorar um dos cenários mais encantadores de Sergipe, o majestoso rio Vaza Barris. Esse rio não é apenas um marco natural, mas também um ponto de encontro de belezas, história e cultura. E no coração desse paraíso, encontramos um dos maiores tesouros, a famosa Croa de Goré. A Croa do Goré é um refúgio encantador, onde o encontro desse rio e o mar cria uma experiência única. Um lugar para descansar, se conectar com a natureza e apreciar as águas cristalinas e a tranquilidade do Vaza Barris. Prepare-se para se apaixonar por esse pedacinho de paraíso em Sergipe. Acabamos de estacionar a Fioretta aqui em frente a esse rio imenso. Qual o nome desse rio, Marcela? Vaza Barris. Vaza Barris. A gente parou aqui porque a gente vai fazer um passeio de barco para uma ilha, que essa ilha, de acordo com a maré, ela fica totalmente debaixo d'água algumas horas e outras horas não. E a gente vai fazer um passeio aqui que se chama Croa do Goré. Agora, por ser no meio da tarde, essa ilha vai estar embaixo da água, então vai ser bem interessante. Vamos lá. E como esse é o menor estado do Brasil, aqui fica apenas 1 hora de Aracaju. Tudo é meio perto assim, né? Ou seja, dá para simplesmente ficar hospedado em Aracaju e todo dia e conhecer um lugar diferente do estado. Então aqui, Croa do Goré fica mais ou menos 1 hora, até menos de 1 hora, uns 40 minutos de Aracaju. Chegamos nessa ilha aqui, que é Croa do Goré. Boa tarde. Será que a gente consegue uma sombra longe da música? Chegamos aqui na ilha e, para nossa sorte, ela ainda não ficou embaixo da água. Mas o problema, claro, é a música alta, cara, muita música alta aqui. Boa tarde, pessoal, meu chamo Erílio. Nós estamos aqui na Croa do Goré. Para quem não sabe, vou explicar para vocês o significado da Croa do Goré, viu, gente? Ó, eu trabalho aqui há 12 anos. Pra gente aqui nativo, o que é croa, para quem não conhece? Vou mostrar aqui para ele. Croa é esse banco de areia aqui que vocês daqui a pouco vão ver sumir. Ele é o primeiro lugar a secar
e o último lugar encher. Igoré é um bichinho parecido com seu caranguejo, a pata dele é maior do que o corpo dele, por isso que dá o nome de croa, que é o bancão de areia dos gorés. Tá explicado pra vocês, valeu! Então, por que é goré mesmo? Goré é um bichinho parecido com seu caranguejo, mas não é, a pata dele é maior do que o corpo dele. Agora o pessoal, gente, que vem tomar um aqui, estão querendo mudar o nome. Uns concordam e outros não. Estão querendo botar assim, croa, que é o banco de areia que nós conhecemos, do goró. Tá certo. Interessante, a água já tá subindo e muito rápido. Daqui a pouco isso aqui tudo vai ficar debaixo d'água. Eu achava, porque pelo fato de a gente estar chegando tarde aqui, já são acho que 2 da tarde, já ia estar tudo debaixo d'água, mas não. Falaram que em torno das 3, 3h30 começa a ficar tudo debaixo d'água. Essas mesas, tudo aqui vai ficar debaixo d'água. E a gente pediu um peixe. Qual peixe que é mesmo? Pescada. Uma pescada. Enquanto eles preparam o peixe, a gente está dando uma volta aqui por esse banco de areia que está sendo consumido pela água, porque a maré está subindo. E isso acontece porque, apesar de ser um rio, é muito perto do mar. E aí sofre consequência da maré, sobe muito rápido a água. E aqui já dá para ver que do outro lado ali tem uma outra ilha, que é um mangue. E tem como alugar caiaque também para ir até lá. E eu acho que a gente vai fazer isso mais tarde, depois que a gente comer. E aqui daqui a pouco já vai estar tudo tomado pela água. E por isso que o máximo que se pode ficar aqui é até as 4 da tarde. Então às 4 da tarde o barqueiro vai vir nos buscar. Foi uma confusão na hora de pagar o valor. Eu quero falar o valor aqui desse passeio, mas quanto que foi, Marcelo? É que o mínimo era R$ 250 para o barco sair. E aí dependia de quantas pessoas entrassem. E aí foram 2 casais. R$ 125 por casal. Quando a gente voltou, a nossa mesa já está praticamente aqui na água, em questão de minutos. Estamos afundando e a água está subindo. Eles têm aqui nesse tipo um guarda-sol que eles põem aqui, eles têm uns pregos que é para pendurar a mochila ou bolsa, né? Porque a água não tem jeito, ela sobe mesmo. Chegou o nosso peixe, finalmente, olha só. A gente pediu pescada e veio antes de a água tomar conta da mesa, né? Porque daqui a pouco já era. Ou seja, a gente tem que comer rápido. Enquanto tem mesa. Enquanto ainda não afundou. Já terminamos o nosso almoço, estava uma delícia, principalmente a farofa, muito gostosa. Aqui no Nordeste eles fazem muito bem a farofa, todo lugar me surpreende. Foi ter o tempo de terminar o almoço, nosso almoço não, meio que almoço e janta, né? Porque já são 4 da tarde, né? Foi o tempo de terminar a refeição e a ilha já está totalmente debaixo d'água.
Aquilo é o que restou da nossa mesa, ó, já está quase que completamente embaixo d'água. E agora, para terminar o dia com chave de ouro, vamos assistir o pôr do sol aqui num bar que fica na beira do rio. Paisagem linda aqui, pôr do sol lindo. E não é à toa que o nome aqui do lugar se chama Orla do Pôr do Sol, que é realmente impressionante, muito bonito. No outro dia retornamos ao Vaza Barris, pois recebemos o convite de Marcos para um passeio em seu barco para apreciar o incrível pôr do sol dessa região. Aqui é o Yacht Club, né? Ó, certo? E ali a Orla Pôr do Sol, que é um dos principais pontos aqui de náuticos, né? De turismo daqui de Sergipe, né? Então, isso aqui, ó, há uns 10, 15 anos atrás, isso aqui não tinha nada. Agora tá assim, ó.
os casarões, a vida náutica, veleiro, entendeu? E aí, cara, isso aqui, ó, isso aqui é uma ilha. Então a gente vai dar a volta nela, aí vai passar perto da Croa do Goré. Croa do Goré, sabe o que é Croa? Croa é uma ilha, isso aqui de areia, é um banco de areia. Quando a maré seca, aí ela aflora. Quando a maré enche, ela desaparece, né? Tá. Entendeu? Então a gente vai entrar por esse lado aqui, a gente tá indo meio a sul e vai sair lá por cima, entendeu? Pra vocês conhecerem. Então aqui, ó, essa região aqui tem as marinas, tá vendo, ó? Tem algumas casas particulares, né? Aham. E aí uma coisa que a gente tá sofrendo aqui agora é porque aquela coisa mais roots, né? Aquela pegada de uma cidadezinha, né? Um municípiozinho tá acabando, entendeu? Tá virando um negócio, então tem que vir logo pra cá, tem que conhecer logo, antes que acabe. E a água aqui é uma água bem limpa, porque a cidade fica longe, né? Então é uma água bacana, tem boto, tem peixe, entendeu? De todo tipo. E apesar de ser rio aqui, a água é salgada, né? A água é salgada. Vocês vão ver por quê? Porque o mar é bem ali na frente. Uhum. Passando embaixo da ponte ali, mais uns 2 quilômetros, aí quando a maré enche, vem água salgada pra dentro do rio, entendeu? Sim. Então a água aqui é bem salobra, entendeu? E você sempre faz passeio aqui no rio ou você vai pro mar também? O objetivo é ir pro mar. É pro mar, entendeu? Agora, na prática, a gente sai muito mais no rio, porque a gente trabalha, aí você quer sair no final de tarde. Para você sair pro mar, você tem que ter horário para sair, horário para entrar, entendeu? Precisa de mais tempo, né? Mais tempo, mais planejamento, entendeu? Uhum. A gente vai pro mar, a gente tem que estar com o barco todo organizado, entendeu? Ali a gente tava com um probleminha ali, né? Uhum. Se fosse pro mar, eu ia resolver aquilo antes. Eu ia trocar aquilo ali antes de ir. Mas daqui para ali não tem problema. Assim. E aí, galera? O barco é uma casinha, né? Então o barco tem GPS, o barco tem as luzes, né? Aí ele tem um banco de bateria e eu preciso do painel solar justamente para deixar o banco sempre carregado. Tá tipo uma bateria estacionária, né? Duas. Duas. Tem duas estacionárias que serve também para a partida do motor, né? Ah, legal. Apesar de que esse motor é bacana porque ele tem a partida automática, mas ele tem também a manual. Então vamos dizer que a gente fique sem bateria, ele pega. Então você tem duas estacionárias? Eu tenho duas estacionárias de 105. No meu carro eu tenho uma estacionária. Que é pra tipo, luz, pra carregar computador, drones, essas coisas, que eu tenho na entrada 110, né? Essas coisas. Você tem inversor, né? Tem inversor. Então, eu tenho inversor também. Tá até quebrado, mas tem. Barco é assim, né? Não sei se é um carro, mas barco mesmo. E ela é ligada aí no alternador do carro, né? Entendi. Pronto, aqui as baterias também são ligadas ali no motor que ele carrega. E daí ele trabalhando carrega a bateria. Exatamente. É a mesma coisa no meu carro. Mas como é um veleiro, a ideia é a gente trabalhar menos motor e mais na vela. Por exemplo, pra que serve o motor desse barco? Basicamente para fazer manobra. Para você sair e tal, abrir as velas e essa era a minha próxima pergunta. Você usa as velas? Cara, é o seguinte, eu coloquei o mastro, esse mastro é zerado, né? Esse barco eu que tô construindo, né? Então eu coloquei esse mastro, já tem uns 4 meses e agora eu encomendei o jogo de velas. Eu só tô com uma vela ali e é uma vela que não é para esse barco. Sim. Só foi para matar a secura, né? Então eu tenho velejado pouco, né? Velejei umas 3 vezes só. Sim. Mas quando chegar o jogo novo de velas, né? Aí a ideia... Aí você me chama de novo.
Tá, mostra pra gente aí. Tá. Aqui é a sala, salinha aqui, isso aqui vai vir uma mesa e vai ser a sala de jantar, né? Ah, Também, tá. porque aqui vai ter a mesa. Aqui é porque barco é compacto, né? Tipo, vou botar dá. ele. Aqui é o quarto. Aqui já é uma cabine. Ah. É a almofadinha aqui, aí cabem 2 pessoas. O armáriozinho lá e aquela janelinha perfeita. Que legal. Abre aqui também. Ó, tem janela para o céu. E ali é um lugarzinho pra colocar as coisas, né? Tem tomada. Ah, Que a gente também cobra. Aqui Ok. é a cozinha. e aqui é a cozinha. A cozinha que tem. Ó, também pode cozinhar ao ar. Nos veleiros monocascos, os fogões tem que ter uma travazinha, tá? Aham. Coloca a panela e tem uma trava. Aqui monocasco não precisa, né? Que ele não adere, né? Então dá pra ficar assim. super Ah, leve. porque é um catamarã, ele não balança tanto. Não, ele balança assim, balança, mas segura tudo, né? A gente Aham. não cozinha quando tá na verdade. Sim. Mas o monocasco, ele a trava ele já adere, né? Então, Aham. sem condições de nem deixar em cima. Tem até forno, né, gente? Olha Então, só. por isso que normalmente não tem forno nesse Aham. tem. A pia, porque tá bem bagunçada. Mas temos pia, armário e o banheiro. Armários. E o banheiro, olha só. Ele tem um chuveiro que se você entrar, você consegue ver. Eu vou sair, você Tá. Tá vendo? Armários. Agora tem aquele pastor ali que já tem. Ninguém dá nada. Aqui, ela tá explicando pra gente que aqui é a cozinha. E ó, aqui tem um quarto, ó. E aqui, ó, além do tem um fogão aqui, né? Você mostrou, né? Aqui, ó, tem um banheiro, ó. Olha lá, ó, o vaso aqui, ó. Você não vai mostrar, né? Dá pra ficar sentado no vaso, olhando pro céu. E aqui tem um chuveirinho, ó. Vem aqui, ó. E a pia aqui, ó. É mais simples, são 2 cabines também. Mais um quartinho, né? Mais um quartinho. Ah, Lili, eu esqueci de mostrar. Cada quarto também tem o que a gente chama de paiol, que são os armários embaixo desses. Tem um baú embaixo. Ah, que legal. Então tem muito espaço, tem muito espaço. Nossa. Ao mesmo tempo que é pequenininho, tem muito espaço. E aqui desse lado tem mais um quarto aqui, né? Mais um quarto. Aham. E um sofazinho aqui. Um sofazinho, que aqui é a salinha, né, de Aham, leitura. salinha. Um armário, que é um sofazinho bem legal. Aqui, Ah, tem tá. essas E velas. aqui uma prateleira para guardar mais coisas. Que legal. E mais o teto solar. O barco é realmente impressionante, porque eu não imaginava que ele fosse tão grande. De lá de fora a gente olha e não parece ser tão grande. É realmente. Quero muito ter um desse também. Eu moraria aqui fácil. E agora estou na parte em cima do barco, uma das partes mais altas do barco. E dá pra ver o painel solar aqui, ó. Fica aqui em cima. E aí, Marcelo, vamos comprar um barco desse pra gente? Tô gostando. Gostou, Helena? Gostei.
agora a gente vai atracar o barco aqui no meio da água, mas bem pertinho da prainha ali, ó. Pra gente pular na água e se banhar. Vai jogar âncora, Marquinhos? Terra à vista. Tá boa a água. Uma delícia. Agora vai o Marcelo e a Helena pular, vai lá. E agora curtindo o pôr do sol, os últimos minutos do dia. Estamos presenciando um lindo pôr do sol, um dos mais bonitos já vistos, talvez, né? Não, mas na verdade, pôr do sol, cada um tem sua peculiaridade, né? Eles nunca são iguais uns aos outros. Mas parece sim um incêndio, parece que tá pegando fogo lá. E aqui atrás rolando um arco-íris. Desse lado esse pôr do sol maravilhoso e aqui atrás o arco-íris. Pilotar o barco, hein? É. Vai lá, vai lá. Vem cá. Aqui você pega o painel. Volante é igual ao carro. Igual o carro. Você botou, ele vai girar, depois tem que voltar para ele ficar reto. Entendeu? Você pode mais falar um pouquinho. É o começo de uma nova era. Eu acho que eu vou vender a Fioretta e comprar um barco. Mas o retrato é até meio filosófico isso, né? O que passou indica o que virá, entendeu? E onde que tá a água aqui, o nível da água? É aqui? O nível da água aqui em cima. Isso aqui é o fundo. E aí as cores indicam qual é o tipo de fundo. Aí amarelo, com não sei o que, é lama. Né? Maior, entendeu? Você dá o comando e depois é que ele executa, entendeu? Sim, ele tem um delay, né? É. Veja, agora a placa já não carrega. O motor carrega. Mas assim, não é uma casa. A energia acaba, pô. Não tem como carregar, não tem tomada, pô. Se acabar, não tem mais luz, não tem bomba d'água. Não tem um sonho de atravessar Tem. o Oceano Atlântico, por Eu exemplo? quero chegar em Portugal, velho. Eu quero chegar no Rio Tejo, velho. Entrar lá no Rio Tejo, velho. Quero chegar em Noronha. Meu sonho também é atravessar o Atlântico. Não precisa ser eu pilotando o barco, mas num barco a vela.